começo a pensar, será que eles querem que a gente fique burros com esse tanto de facilidade que as IAs estão trazendo ou prometendo pra gente? Essa é a minha provocação. Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vinícius Lourenço, eu sou desenvolvedor e também fundador e criador aqui do Viu Uma Vaga Hub. E a minha ideia é trazer vídeos para a gente poder conversar, trocar ideia, falar sobre código, tecnologia, dentre outros assuntos que orbitam nesse ecossistema. E uma coisa que eu fiquei pensando ultimamente, vendo esse monte de IA nascendo para lá e para cá, e as promessas e tudo que tem acontecido nesse meio, né? Os receios das pessoas, os anseios das pessoas, eu começo a pensar algumas coisas que ficam aqui na minha mente e eu queria compartilhar com vocês. Não creio que seja esse o caminho do que eu vou falar, mas assim, talvez seja algo interessante da gente pensar ou da gente até prevenir. Eu começo a pensar, será que eles querem que a gente fique burros com esse tanto de facilidade que as IAs estão trazendo ou prometendo pra gente? Essa é a minha provocação. Por que eu pergunto isso, pessoal? Eu me pergunto e eu questiono isso, porque é sabido que quando você domina um povo que não tem conhecimento e educação, você os controla, né? E o que eu percebo é que, assim, claro, eu não estou demonizando as IAs, eu acredito muito que as IAs de fato tenham uma utilização muito benéfica e muito produtiva para a gente. A minha grande questão é, a utilização errada dessas ferramentas pode levar com que a gente perca habilidades de aprendizado, perca habilidades inclusive até de raciocínio crítico, de tanto utilizar como muleta, a ponto de, quando essas ferramentas custarem muito mais caro do que elas estão custando hoje, e a galera muito provavelmente ter que cortar esse pagamento, esse custo, por às vezes não conseguir ter dinheiro para, enfim, para custear a ferramenta, como é que vai ser? Porque assim, pensando no modelo de negócio que hoje a OpenAI tem, que, enfim, que a Anthropic também do Cloud tem, etc., eles estão cobrando barato por um serviço que está entregando bastante pra gente. E eles fazem isso agora, obviamente, a gente sabe que eles estão em prejuízo, a gente lê as matérias, que o quanto que o ChatGPT custa por dia para a OpenAI é um valor imenso, muito maior do que eles estão recebendo quando a gente paga o Plus ou quando as empresas pagam o Enterprise. Então me leva a pensar, obviamente é uma estratégia você, quando você inicia no mercado, oferecer algo por um valor mais barato e depois você aumentar esse valor quando as pessoas já conhecem, já estão dependentes e já adotaram a sua tecnologia. Eu utilizo bastante as IAs aqui, eu utilizo muito o ChatGPT para me ajudar a pensar em coisas criativas para escrever, tópicos interessantes, mas eu uso ele como se fosse um assistente, um guia para me orientar, me dar ideia, mas toda a análise crítica, toda a formulação do que eu vou fazer, eu mantenho aqui. E eu não estou fazendo isso no sentido de, eu quero ser um ludita, né? Eu quero um contra IA. Não, eu sou a favor dessas ferramentas. Igual eu falei, eu uso. No caso, eu uso muito também o Midjourney para gerar as imagens da newsletter aqui do Viu Uma Vaga, para às vezes em alguns projetos que precisa de uma imagem específica, um background, enfim, um padrão, uma textura também utilizo, porque são excelentes, né? Igual eu falei, ChatGPT também para ajudar, às vezes até na gramática. Eu escrevi um texto, eu peço para ele verificar se aquele texto tem algum erro de português, ou tem alguma outra coisa que mereça ter uma atenção, e ele me avisa, eu vou lá, olho. Muitas vezes ele pede para eu mudar o tom, porque ele acredita que, enfim, é um tom meio às vezes informal, um pouco formal demais, e eu ignoro de acordo com a audiência que eu tô falando. No caso da newsletter, eu tenho uma audiência muito próxima da minha idade, muita gente ali de tecnologia, então eu não preciso ter uma linguagem formal, etc. Então eu ignoro quando ele pede para eu ser mais formal e falo do jeito que eu tô falando com vocês aqui agora, né? Mantenho aquele mesmo tom. Então eu acho que você sabendo utilizar vai trazer de fato muito benefício, mas eu acho que o receio que a gente tem, e eu vejo muita gente infelizmente fazendo isso, é simplesmente usando a ferramenta como uma grande muleta para tudo, para desenvolver código, para escrever texto, para escrever e-mail, a ponto de que daqui a alguns anos o vício vai estar tão grande que as pessoas vão perder a habilidade ali de pensar nas coisas, e aí a gente se pega, como que a pessoa vai analisar um trabalho mais complexo? Como que essa pessoa vai avaliar um
candidato para poder votar, enfim, não quero entrar nesses temas políticos, mas tudo que envolve um pensamento crítico, se essa pessoa destreina o cérebro dela para fazer isso, a gente sabe que o nosso cérebro ele é como se fosse um músculo, a gente tem que estar exercitando ele diariamente, ele vai atrofiar, ele vai perder essas habilidades. Não é que elas são perdidas eternamente, obviamente que a pessoa ali voltando a treinar, ela consegue ter aquele músculo, aqui no caso o cérebro, voltando às suas habilidades, mas tem um tempo para isso acontecer, há uma perca ali de performance nesse meio tempo, né? E essa tomada de decisões durante esse tempo. Então essa minha reflexão rápida que eu trouxe aqui é mais nesse sentido para a gente saber utilizar essas ferramentas de IA. Eu não entrei numa questão técnica, é mais uma questão talvez até reflexiva, nem filosófica mas mais reflexiva, no sentido de a gente estar usando da maneira correta e a gente se policiar também, né? Saber utilizar como assistente, saber utilizar como um guia, um norte, assim, mas deixar todo aquele pensamento, análise, todo o raciocínio nessa CPU aqui, não nessas aqui. Porque senão essas aqui vão, ao longo do tempo ali, perder suas habilidades e vai custar um pouco mais para a gente poder reconquistá-la novamente. Assim como a gente, quando começa a academia, fica forte ou então perde peso, aí sai da academia e aí você, o seu músculo volta ao tamanho que era antes, ele diminui, ou você às vezes ganha gordura, enfim, no sentido de trazer mais para uma maneira menos abstrata, né, essas questões, mas vai custar um tempo para poder voltar àquela performance de antes. Então, a minha reflexão é: a gente sabe utilizar direito. Não vou trazer teoria da conspiração aqui, não é essa a ideia, mas será que por trás disso a galera não teria uma ideia de vamos mudar aqui para essa galera ficar viciada nesses negócios aqui, assim como, sei lá, um vício mesmo, e perder a habilidade de pensar e ficar mais burro? Óbvio que não, mas é algo que não é que eles queiram, mas é que se a gente não tomar cuidado, a gente mesmo vai trazer isso pra gente. Nós mesmos vamos nos tornar menos inteligentes diante o vício e a delegação total das nossas faculdades mentais para uma ferramenta que deveria ser só uma ferramenta e não uma muleta, e não um vício, e não uma extensão do nosso corpo, no sentido de delegar para ela aquilo que deveria ser nosso. Pessoal, essa foi a minha rápida reflexão de hoje. Espero que você goste, espero que você curta. Deixa o seu like, se inscreve aqui, o canal está começando agora, eu quero trazer mais conteúdo. Nós temos aqui no Viu a Vaga Hub, nos links aqui embaixo, nossa newsletter e também nosso Instagram e nossas outras redes sociais de frente de atuação, para você conhecer, para você seguir, vem com a gente. A nossa ideia é que o Viu uma Vaga seja um hub de tecnologia, conteúdo e vagas, para que você receba um conteúdo de qualidade, escrito por humanos, falado aqui também, né? Jamais vou usar um IA para me substituir aqui, por humanos também, que se preocupa com humanos, mas gosta muito de tecnologia, quer trazer empresas também para perto, para poder fornecer vagas e ser um hub mesmo de você ter acesso a tudo isso e muitos mais em breve. Valeu, pessoal, um abraço, até logo!